Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais um minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos começar pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto e com a câmera do seu celular você vai apontar para o QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. E aí você já tem acesso então ao nosso WhatsApp. E aí você pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Frente Parlamentar de Combate aos Efeitos da Emergência Climática se reúne pela primeira vez neste semestre e debate desenvolvimento das cidades de maneira sustentável. Campinas tem ampliação de leitos do SUS municipal e contratação de procedimentos cirúrgicos. O quadro de Olho na Educação aborda a transição do aluno do ensino fundamental para o ensino médio. E no esporte, na Série B, que reviravolta! Contra o Santos fora de casa, a Ponte termina o primeiro tempo perdendo por 2-0 e com um jogador a menos. E consegue o empate. E a gente abre a edição de hoje com as notícias aqui da metrópole. E Campinas, como uma região metropolitana e com o Hospital Estadual da Unicamp de alta complexidade, naturalmente já possui um quadro de inchamento no sistema de saúde. Além disso, desde o período da pandemia, os procedimentos cirúrgicos ficaram represados. Agora, com um convênio firmado pela Prefeitura com as instâncias federal, estadual, municipal, o número de leitos vai ser ampliado e os procedimentos cirúrgicos também. Saúde amplia 15 leitos de enfermaria, 2 leitos de enfermaria pediátrica, 2 leitos de UTI pediátrica, 4 leitos de UTI adulto, totalizando 23 leitos, e contrata 6.700 procedimentos cirúrgicos. Além de abraçar a demanda de toda a região e até mesmo de outros estados, o período da pandemia agravou a espera pelos procedimentos cirúrgicos. O investimento atual beneficiará 4.000 pessoas. Em relação exatamente ao município de Campinas, ele tem uma demanda grande interna do próprio munícipe, mas também em volta nós temos, em algumas situações, principalmente relacionadas às vezes à neonatologia e urgência e emergência, que Campinas também atende esses municípios em volta. Em relação à fila que nós enfrentamos pós-pandemia, ela foi um absurdo, porque ficou um ano trabalhando em relação à pandemia. Então, todos os procedimentos, todas as cirurgias eletivas, elas ficaram aguardando. Catarata, por exemplo, nós enfrentamos uma fila no início, pós-pandemia, que foi um absurdo. Então, claramente, nós estamos começando a vencer a fila da catarata, por exemplo, agora. As emendas parlamentares são instrumentos do orçamento público para que os legisladores destinem verbas e o Poder Executivo direcione para áreas específicas da administração pública. Basicamente, ele vieram de emendas de deputados, de vereadores, emendas impositivas, no qual, quando eles apresentam a emenda, é discutido junto a esses, os vereadores, os deputados, e eles indicam aonde eles acham que poderia colocar. A gente vê uma viabilidade e a demanda nesta área, e é assim que se dá a indicação da emenda junto à saúde. Vamos falar sobre emprego? Atenção, você que está desempregado ou você que quer mudar de área, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 527 vagas disponíveis para esta segunda-feira. Confira. Há vagas para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, analista de recursos humanos,
atendente de lanchonete, atendente de loja, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar nos serviços de alimentação, balconista, chefe de serviço de transporte, comprador, encarregado de equipe de conservação de vias permanentes, instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, e jardineiro. Para conferir todas as vagas é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Falando sobre saúde, agora um novo boletim Infogripe da Fiocruz mostra aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em todas as faixas etárias analisadas e manutenção do aumento dos casos do SARS-CoV-2, que é a Covid-19, entre os idosos e início de crescimento do vírus na faixa etária entre 15 e 64 anos. Nessas últimas semanas, nós temos notado um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente entre crianças e adolescentes até 14 anos de idade, associado ao maior número de casos de rinovírus nessa faixa etária. O rinovírus ele é uma das principais causas do resfriado comum, e que ocorre geralmente o ano inteiro, mas pode circular com maior frequência nessa época, né, dos meses mais frios. Geralmente ela é uma doença autolimitada, que se cura sozinha entre 7 a 14 dias, mas que pode evoluir para uma forma mais grave, principalmente em crianças pequenas e crianças que têm alguma comorbidade, como doenças crônicas respiratórias e também crianças imunossuprimidas. Além disso, nós também temos observado um aumento de casos de Covid-19, especialmente nos estados de Goiás e também no estado de São Paulo. Provavelmente, esse maior número de casos de Covid-19 nessa época está associado ao surgimento de uma nova variante que pode ser que seja mais infecciosa ou que tenha um escape, né, imunológico. Então, é muito importante que as pessoas estejam em dia com a vacinação contra a Covid-19, especialmente para as pessoas de risco que têm uma chance maior de desenvolver a forma mais grave da doença, como idosos, crianças pequenas e pessoas com comorbidade. Também é importante que as pessoas usem máscaras em locais fechados, com menor circulação de ar, e também dentro dos postos de saúde, onde elas geralmente estão mais expostas, né, à circulação desses vírus respiratórios. Também é importante que, em caso de aparecimento de sintomas, a pessoa fique em isolamento em casa, se recuperando da infecção e evitando transmitir o vírus para outras pessoas, principalmente para as pessoas que são, né, do grupo de risco. E, se não for possível fazer esse isolamento, é importante sair de casa usando uma boa máscara. 12:00 mais 10 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira e vamos com as notícias do Legislativo, porque na última sexta, a Frente Parlamentar de Combate aos Efeitos da Emergência Climática se reuniu pela primeira vez neste semestre. Acompanhe como foi. A Frente Parlamentar de Combate aos Efeitos da Emergência Climática debateu uma mudança no desenvolvimento das cidades e como tirar recursos para financiar novas ações. Há alguns dias, os jornais anunciaram, jornais, rádio, televisão, que o país estava crescendo. JP Morgan falava em 2,9% ao ano de crescimento.
É importante que a economia cresça, porque isso significa mais produção, mais consumo, mais emprego, todos nós ficamos felizes. No entanto, essa ideia que o PIB tem que crescer, por vezes, esconde a ideia que nós estamos destruindo o planeta, destruindo o meio ambiente, muitas vezes destruindo os recursos da natureza. O professor ainda aborda a questão da produção infinita de recursos para a sociedade, mas um planeta que é finito e tem as suas limitações. Se você derrubar a floresta, transformar ela em palito de dente, que seja, ela tem um valor econômico e o PIB aumenta. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que o crescimento do PIB pode se fazer, muitas vezes, por meio da destruição dos recursos da natureza e do meio ambiente. Em função dos problemas existentes entre um crescimento do país e de maneira sustentável, uma solução encontrada foi a criação de um fundo. Então, a proposta é de constituir um modelo de financiamento para um agente público. Então, a nossa discussão aqui sobre o financiamento, ela, diferentemente de outras propostas, inclusive de crédito de carbono, que são ações vinculadas ao mercado, ao sistema financeiro, à emissão de papel, enfim, a nossa percepção que isso é inócuo em relação a atingir o problema. Então, seria um fundo articulado pelo Estado. Aqui a gente poderia levantar algumas questões, poderia ser gerenciado pelo próprio BNDES ou outra instituição pública, mas que não seria vinculado ao setor privado. E hoje é segunda-feira, portanto é dia da 49ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 14 projetos. Entre eles está, em análise inicial, o projeto de lei que autoriza a doação de um imóvel com área de 4,5 mil metros quadrados, pertencente à cidade no bairro Casarão, próximo ao Shopping Iguatemi, para o estado de São Paulo. A doação foi solicitada pela Polícia Militar do estado de São Paulo. Também deve ser votado em definitivo nesta segunda-feira 2 projetos de lei que estavam originalmente na pauta da reunião ordinária da última quarta-feira. O que transforma a Vila Industrial em polo turístico da cidade e o que reconhece o corte Boquinha de Anjo como um símbolo gastronômico e cultural da cidade. Para você ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só entrar lá no site da Câmara, no campinas.sp.leg.br. Vamos balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B, porque na sexta-feira a Ponte Preta enfrentou o Santos e tudo levava a crer que seria mais uma derrota fora de casa. Mas o segundo tempo foi espetacular e a Ponte saiu com um empate com um gostinho de vitória. Aos 20 minutos, Juliano recebeu o lançamento, mas chutou sem força. Até que 2 minutos depois, Guilherme cruzou da esquerda, o Wendel ajeitou. E também de cabeça, agora Juliano foi certeiro, mandou no contrapé de Pedro Rocha. Placar aberto, 1-0 Santos. Aos 32 minutos, após cobrança de escanteio, a bola passou por todo mundo, menos por João Basso, que dominou e de perna esquerda acertou um belo chute, 2-0. Rainer cruzou e Guilherme de cabeça por pouco não marca o terceiro. Sabe aquele ditado, nada é tão ruim que não possa piorar? Então, aos 44 minutos, Elvis reclamou com o árbitro, muito, e recebeu 2 cartões amarelos em seguida e foi expulso. O segundo tempo, então, foi com 1-a- e 2-0 no placar. Patati saiu cara a cara com Pedro Rocha, que com o rosto salvou. Até que aos 10 minutos, tudo começou a mudar. Hudson recuperou a bola, lançou o Gé,
que dominou já tocando. Gabriel Novaes devolveu ao atacante, que caminhou, invadiu a área e tocou na saída de Gabriel Brazão. Ponte Viva, 2-1. Aos 18 minutos, Otero respondeu nesta finalização e Pedro Rocha mandou para escanteio. E não é que nos acréscimos da partida, o Santos tranquilo, tocando a bola na defesa. Rodrigo Ferreira fez esta atrapalhada. Jé com um toque deixou Dodô livre, que bateu firme, forte para o fundo das redes. Completamente improvável, mas a macaca foi buscar. E ficou nisso. Na Vila Belmiro, Santos 2, Ponte Preta também 2. Atuações distintas, né? No primeiro tempo, uma Ponte Preta apática foi amplamente dominada pelo Santos, que fez 2-0 com autoridade. Só que com um jogador a menos, a Ponte se organizou melhor, correu poucos riscos e conseguiu explorar bem o contra-ataque. Então, um empate inesperado pelas circunstâncias, mas importante. A Ponte, neste momento, é a 13ª colocada com 29 pontos. Volta a campo na segunda-feira da semana que vem, portanto, tem toda a semana para poder trabalhar e treinar, e enfrenta a Chapecoense aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Amanhã, o Guarani enfrenta o Coritiba aqui em Campinas, no Brinco de Ouro, e a gente fala tudo sobre este confronto. Vamos de Jogos Paralímpicos de Paris, então, porque o Brasil segue conquistando muitas medalhas. Nesta manhã, a Elizabeth Gomes conquistou a medalha de prata no arremesso de peso F54 e bateu o recorde mundial. Ontem, o bronze do André Rocha no lançamento de disco da classe F52, atletas que competem em cadeira de rodas, foi histórica para o Brasil, porque atingiu a marca de 400 medalhas nos Jogos Paralímpicos. Vamos ao quadro geral, então, para a gente ter uma noção da posição do Brasil em relação aos outros países. Já está aqui na minha tela, então olha só, a China lidera disparada, com 38 medalhas de ouro, 28 de prata e 13 de bronze, totalizando 79 no total. A Grã-Bretanha segue na segunda colocação, 25 medalhas de ouro, 14 de prata, 10 de bronze, totalizando 49. Os Estados Unidos alcançaram então a 3ª colocação, que até então estava com a Austrália, agora com 11 medalhas de ouro, 15 de prata, 10 de bronze, no total são 36, e o Brasil tá ali, coladinho no top 5, hein? 9 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 15 medalhas de bronze, totalizando 30. Um ótimo rendimento, então, dos nossos atletas, e a gente segue acompanhando aqui o desempenho, informando aqui todos os dias sobre as medalhas conquistadas. Bom, meio-dia mais 20 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, já que nós estamos no segundo semestre, aquele aluno do 9º ano, em 2025, vai ingressar ao ensino médio. Uma transição que muitas vezes não é fácil. Então, sobre essa mudança e como o aluno deve se preparar, acompanhe a partir de agora o nosso quadro que está sempre de olho na educação. Bom, é isso aí, pessoal, quadro de olho na educação. Estou aqui com o Bernardo, porque nós vamos falar de um assunto super importante, que é a transição, né, Bernardo? Perfeito. Do ensino fundamental para o ensino médio. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a gente mais uma vez. Imagina, um prazer. Bom, o que falar para a galerinha que está vivenciando esse momento, né, de transição, porque você sai do ensino fundamental, o antigo ginásio na minha época, vai para o ensino médio, o antigo colegial da minha época, porque tem muita gente um pouco mais antiga também acompanhando ao quadro, assistindo ao quadro de Olho na Educação, então é bom a gente traçar esse comparativo. O que falar para essa galerinha aí, Bernardo, que está vivenciando esse momento, indo para o ensino médio? Puxa vida, será que vai ser um bicho de 7 cabeças? Será que eu vou dar conta do recado? Maravilha, André, muito obrigado também pela presença, muito obrigado pelo convite.
E eu costumo brincar que a gente entrega a nossa idade quando a gente traça esses paralelos, né? Quantas versões do ensino fundamental e médio a gente já vivenciou na nossa vida? Isso aí costuma entregar a meu pai idade falava também. que no tempo dele era científico, né? Exatamente, exatamente. Ginasial, aí até, na minha época, a gente ia até a 8ª série, depois Oitava ia pro ensino série, minha médio. época também. Agora vai até o 9º ano É. e depois passa para o ensino médio. Exatamente. Então, as transições vão acontecendo, mas algumas coisas não mudam, tá? Então, assim, o primeiro ponto, com certeza a galera que está no 9º ano agora, que está começando a pensar e vislumbrar essa transição do 9º ano para o ensino médio, já sente um friozinho na barriga. Quase sempre isso vem acompanhado, às vezes, por uma mudança de escola, vem acompanhado por uma mudança de turno, e vem aquela sensação que você está saindo de um aquário pequeno, como um peixe médio ou um peixe grande, porque você já é o 9º ano, é a última série, e vai começar de uma base agora num aquário muito maior, sendo um peixe pequeno na 1ª série. Então dá esse friozinho na Perfeito. barriga da galera também, certo? O que é importante, primeiro, pensando nos alunos? É importante pensar que, tal qual existiu uma transição do 5º para o 6º ano, passando do fundamental anos iniciais para o fundamental anos finais, essa transição para o fundamental anos finais para o médio, ela é muito natural também na vida do estudante. Então, junto com ele, vão ter outras dezenas, talvez centenas de alunos que vão estar embarcando nessa mesma jornada de estar começando um novo ciclo, né? Então, esse frio na barriga, ele vai existir, mas eles têm que pensar que não são só eles. Todos ali, uns demonstrando mais e outros menos, estão nesse mesmo barco, com essas mesmas ansiedades, esses mesmos medos, inseguranças, que é muito natural nesse processo, né? Bom, e é importante, né? Isso que você falou, eu achei sensacional. Porque não é só a pessoa que está mudando, né? Tem muita gente mudando, indo aí para o 1º ano do ensino médio. Agora, que é um período, talvez, não diria mais importante, porque todos são importantes, mas de muito mais responsabilidade, porque você está próximo ali do vestibular, próximo de escolher o que você vai fazer durante praticamente toda a vida, né, Bernardo? É isso mesmo. Entrar no ensino médio já é começar a ter pinceladas sobre o vestibular, sobre faculdades ou sobre vida profissional. Então, é claro que as famílias e as escolas, elas têm que tomar muito cuidado em como isso chega na 1ª série. Porque a gente tem que pensar que são 3 séries, né? Eu tenho a 1ª, a 2ª e a 3ª. Eu não preciso colocar já na conta do aluno todas as percepções, todos os vislumbres de vida profissional, e já faz teste vocacional, e já começa a fazer muitos simulados, porque ele já está na própria transição. Isso já vai gerar para ele uma série de dificuldades, desafios que não estão envolvidos com o vestibular, que não estão envolvidos com carreira. A própria transição já tem os seus próprios desafios. Então, num primeiro momento, é importante a gente focar nessa adaptação, nessa redescoberta do ensino no ensino médio. E depois, à medida que a gente vai avançando para o 1º ano, passando para a 2ª série, a gente vai trazendo mais elementos do vestibular, trazendo mais elementos das vidas profissionais, das carreiras, das possibilidades técnicas, enfim, desse arcabouço mais amplo que é a vida fora da escola, né? Mas tudo começa na 1ª série. Bom, e assim, são disciplinas novas, né? Sim. Porque não mudou ainda química, física, biologia, entra... Tá tudo ali. Começa ali no ensino médio Começa no mesmo. ensino Isso. médio. Então, quer dizer, tem algo realmente diferente, né? Tem. A gente tem que pensar que existem 2 mudanças em relação às disciplinas, né? Eu tenho tanto o acréscimo de novas disciplinas, então, boa parte das escolas no 9º ano trabalha física e química. Algumas, né, aqui no colégio a gente trabalha já a física, a química e a biologia no 9º ano, para já ir pincelando, com uma carga menor. Mas para muitos alunos entrar no ensino médio é muitas vezes se deparar pela primeira vez com algumas disciplinas que até então não eram nomeadas. Então, ciências naturais no ensino fundamental vai ser dividida ali na biologia, na física, a química do ensino médio. O próprio português, ele vai vir com a frente de português, de interpretação de texto, de gramática, de literatura. Então, além do surgimento, né, da apresentação formal, digamos assim, de novas disciplinas, de novos componentes curriculares, a gente também vai ter o aumento de carga horária, que é muito significativo, né? Por vezes os alunos saem de uma carga horária de 25, 28 aulas por semana e vai para uma carga horária de 30, 34, 36 aulas por semana. Ou seja, a rotina muda, né, Bernardo?
Muda, e aí esse ponto é muito importante, tanto para os alunos, mas principalmente para as famílias, porque eventualmente a gente recebe alunos que comentam: ah, eu não estudo tanto, mesmo já no ensino médio, porque eu tenho facilidade, eu vou bem na prova estudando pouco, ou prestando atenção na aula. E aí eu bato muito nessa tecla, a rotina no ensino médio é fundamental. Porque no ensino fundamental, um aluno que tem mais facilidade, um aluno que já tem um hábito mínimo ali de estudo, ele consegue levar bem o fundamental, ele consegue a aprovação com um esforço mediano, se o aluno tiver uma facilidade. Dá para ir tocando, né? E no ensino médio eu tenho alunos com facilidade também, que com, vamos chamar de estudo basal, conseguem também essas aprovações de séries. Só que o estudo e a rotina de estudo no ensino médio não é importante apenas para a sua nota subir, é para criar o hábito. Porque em algum momento na sua vida de estudante, seja no ensino médio ou seja depois na universidade, no curso técnico, na vida profissional, você vai achar uma barreira, você vai achar uma disciplina que você não vai ter essa facilidade. E aí, se o aluno não constrói esse hábito, não desenvolve essas ferramentas de estudo no ensino médio, fica muito mais difícil desenvolver isso depois. Então, o estudo no ensino médio, a rotina de estudo no ensino médio é importante não só para subir a sua nota, mas para criar esse hábito. Porque quanto mais velho a gente fica, mais difícil é desenvolver também. Qual o papel da instituição, Bernardo, nisso tudo? Porque eu imagino que existe também um papel aí do colégio, né? Com certeza. A instituição, né, ela tem que pensar no acolhimento do aluno. Então, se a gente já citou que o aluno chega inseguro, vai se deparar com os novos desafios, se a instituição simplesmente impõe aquilo que é a transição, isso vai ser um pouco mais traumático para o aluno. Com certeza. Exatamente. Então, a instituição tem que entender isso e tem que fazer isso de maneira acolhedora. Então, aqui no colégio a gente tem as orientadoras que fazem esse acolhimento, fazem o trabalho em sala de aula na primeira semana para receber os alunos, explicar como é que é o ensino médio, explicar as mudanças. Ao longo já do primeiro trimestre, vai montando o plano de estudo, começa a construção do projeto de vida, que é fundamental e que a nova BNCC trouxe, né? Que é um momento da vida acadêmica do aluno na escola, onde ele vai começar a conversar sobre universidades, profissões, carreiras, também da parte de regulação emocional. Isso é importantíssimo, porque não adianta falar para o aluno: não tenha medo, não fique inseguro. Ele vai ter medo, ele vai ficar inseguro. Então o ponto é, o que fazer com esse sentimento? Ficar, né? Não tem como, é natural, né, da nossa vida. Nas transições. Você sabe quem está prestando muita atenção no que você está falando, Bernardo? O nosso repórter cinematográfico Valdecir Saraiva. Boa. Sabe por quê? O filho dele está vivenciando isso. Que bacana. Está no finalzinho do 9º ano e agora vai começar legal. O ensino médio. Qual o papel da família nisso tudo? Tal qual a escola, a família tem que trazer o acolhimento. Então, se o filho chega mais arredio, ou se o filho chega com uma frustração por uma nota que veio muito baixa nas primeiras avaliações, não é chegar, poxa, aquelas frases clássicas que todos nós já falamos enquanto educadores, enquanto pais. É importante o papel da família, né, Com Bernardo? certeza, mas geralmente às vezes vem um papel assim: você só estuda, como é que você tira uma nota dessa? Sem pensar que na cabeça do aluno pode não ser só a falta de estudo. Ou muitas vezes a gente cobra o estudo sem ensinar a estudar. Ensinar a estudar nem sempre é inato. Às vezes a pessoa precisa aprender técnicas de estudo. Então a família pode entrar com esse lado, tem que vir com acolhimento, tem que dizer: olha, você foi mal? Tudo bem. Por que você foi mal? Vamos entender o porquê que você está indo mal agora, para trabalhar isso, para que a gente possa não ir mal no futuro. É muito mais nesse sentido. A família tem que ser parceira do aluno e parceira da escola, com um detalhe importante: parceiro não é passar a mão na cabeça para qualquer coisa. Isso é importante Parceiro também. é aquele que vai guiar o aluno. Muitas vezes o adolescente, ele traz na sua fala muita convicção do que ele precisa fazer. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, assim não é bom, bom é desse jeito, o professor explica mal. Então ele traz muitas certezas. É característico da adolescência. E cabe às famílias ser o norteador. Eu brinco que no ensino fundamental, nos anos iniciais, a gente vai de mão dada com o aluno. No fundamental, nos finais, a gente solta a mão, mas anda do lado.
No ensino médio, a gente deixa ele andar sozinho, mas a gente está atrás. A gente não pode deixar ele desamparado. A gente abre o guarda-reio, mas ainda tem que existir a limitação. Então, a família tem que estar atenta a tempo de tela, no celular, no iPad, no computador. A família, como eu falei, tem que trabalhar muito a rotina de estudo em casa. 1h30 de estudo por dia é mais do que o suficiente para um aluno de primeira série, mas tem que existir. E assim, Bernardo, você falou que a família tem que estar atenta com o tempo de tela e tudo mais. É importante também, quando a família perceber, detectar que há alguma coisa de errado, muita tela, enfim, não está estudando direito, é importante que a família também comunique a escola ou não? Eu costumo dizer que não existe uma educação plena sem a parceria escola, família, visando o aluno. Uma frase que eu uso muito com as famílias aqui quando eu faço os atendimentos é: nós estamos do mesmo lado. Eu não sei se isso ainda, espero que não seja muito presente na mentalidade geral, mas por vezes existe uma sensação dicotômica entre família e escola, como se existisse uma rivalidade. Não, porque a família briga com a escola cobra da família. Isso não pode existir. A família tem que ser parceira da escola, como a escola tem que ser parceira da família. O nosso objetivo é o mesmo. Eu quero o melhor desenvolvimento para aquele aluno. Então, a família tem que trazer quando está com essas dificuldades, quando o aluno está com alguma questão em casa, porque a gente conhece um lado da vida do aluno aqui dentro. A família conhece muito mais. Então, ela precisa também nos abastecer dessas informações. Muito, muito bacana. É isso aí. Mais alguma coisa? O nosso tempo passou rapidão. Realmente. Porque rendeu muito aqui a entrevista com o Bernardo, que é diretor pedagógico. Suas considerações finais aí, Bernardo, por favor, aqui no De Olho na Educação. Perfeito. Olha, eu deixo para os alunos e para as famílias que estão passando por esse momento de transição um abraço acolhedor que vocês transmitam entre vocês. Esse momento é muito importante. A entrada no ensino médio marca um novo ciclo para o aluno e esse ciclo tem que vir com responsabilidade, com rotina, mas também tem que vir com muito afeto, com muita descontração, porque todos nós falamos que, poxa, no tempo da escola era tão bom, que eles tenham essa percepção e que eles vivam o ensino médio aí no próximo ano o mais plenamente possível. Valeu, muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você, claro que já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau! E a gente segue falando sobre educação porque a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, a Conveste, prorrogou as inscrições para o vestibular Unicamp 2025 até o dia 9 de setembro. A inscrição deve ser realizada exclusivamente pela internet. Tem um formulário disponível na página eletrônica. É só você digitar lá www.conveste.unicamp.br. O site está aqui embaixo da sua tela. Taxa de inscrição R$ 210 e a data de pagamento continua sendo a mesma até o dia 10 de setembro. 3.340 vagas regulares para ingresso na universidade. O vestibular oferece 2.537 distribuídas em 69 opções de cursos. É possível fazer até 2 opções de cursos, desde que da mesma área. Primeira fase do vestibular da Unicamp vai ser realizada no dia 20 de outubro de 2024 e a segunda fase acontece nos dias 1º e 2º de dezembro deste ano. A segunda-feira amanheceu sob o predomínio de sol, céu claro em todo o estado por conta de uma massa de ar seco e quente que atua aqui na nossa região, em todo o estado, né? As temperaturas seguem em elevação e a umidade relativa do ar mínima, principalmente à tarde, permanece baixa, viu? Com tendência de declínio aí para os próximos dias. Para amanhã, terça-feira, sem alteração, com o sol aparecendo durante todo o dia, pouca nebulosidade e nada de chuva. Temperaturas altas para este inverno. Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, terça-feira, 3 de setembro, mínima de 20 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 34 graus aqui na cidade de Campinas.
O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, que hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 14 projetos. Continue na nossa programação e eu volto amanhã, na terça-feira, ao meio-dia, ao vivo. Te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau.